Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para a história de crime real de hoje, vamos conhecer a história de Auburn Calloway. Auburn nasceu em Washington, Distrito de Colômbia, em 13 de dezembro de 1951. Ele foi um dos 4 filhos de Miriam e Earl Calloway. Auburn era uma criança extremamente inteligente e estudiosa, que sempre tirava notas excelentes na escola. Ele gostava de karatê, mais tarde se tornando faixa preta, mas fora isso passava a maior parte do tempo estudando em vez de socializar. Auburn estudou na Universidade de Stanford e, após se formar, entrou para a Marinha dos Estados Unidos da América. Na década de 1980, quando Auburn tinha cerca de 30 anos, sua mãe Miriam morreu. Ela sofria de esquizofrenia e paranoia e havia sido hospitalizada por muitos anos. Após a morte dela, Auburn se afastou do pai e dos irmãos e, apesar de uma tentativa de reconciliação nos anos 1990, o relacionamento deles nunca foi recuperado. Por volta da morte da mãe, Auburn se casou e teve 2 filhos, um menino e uma menina. No final dos anos 1980, Auburn conseguiu um emprego como engenheiro de voo na FedEx. Ele fazia trabalho voluntário em instituições de caridade e na comunidade local. Naquela época, um engenheiro de voo ganhava cerca de $80 mil por ano, e Auburn seria promovido a copiloto e depois capitão. Isso elevaria seu salário anual para pelo menos $150 mil. Para quem via de fora, ele parecia bem-sucedido, mas em 1990 seu casamento acabou. A separação foi tratada de forma amigável e ele tentou manter um bom relacionamento com seus filhos, continuando a apoiar tanto eles quanto sua ex-esposa. Enquanto trabalhava como engenheiro de voo e buscava crescer na carreira, a FedEx descobriu que ele mentiu em seu currículo ao ser contratado 6 anos antes. Descobriu-se que ele exagerou muito sua experiência de voo na Marinha dos Estados Unidos da América, o que, se soubessem na época, impediria sua contratação pela FedEx. Por isso, uma audiência disciplinar foi marcada para 8 de abril de 1994. Apesar de Auburn acreditar que era alvo de uma caça às bruxas, ele sabia que, muito provavelmente, seria demitido e sua carreira de piloto chegaria ao fim. Mesmo que conseguisse emprego em outra companhia aérea, teria que recomeçar do zero. Com a indústria aérea passando por uma grande crise financeira, as chances de um piloto que havia sido demitido do emprego anterior conseguir um novo trabalho eram praticamente nulas. Então Auburn elaborou um plano. Em 6 de abril de 1994, 2 dias antes da audiência, Auburn decidiu organizar suas finanças. Ele atualizou o testamento, encerrou contas bancárias e enviou dinheiro para a ex-esposa e filhos na Califórnia. Como funcionária da FedEx, sua ex-esposa receberia um pagamento de seguro de vida de $2,5 milhões se ele morresse, enquanto ainda estivesse empregado. Auburn foi trabalhar em um voo de ida e volta entre Memphis e São José, transportando equipamentos de informática. Esse equipamento iria para o grande centro de triagem da FedEx, no aeroporto de Memphis. O cronograma de voos de carga, cuidadosamente planejado, garantia que a maioria dos aviões cumprisse o horário para que a FedEx mantivesse suas promessas de entrega no dia seguinte. No entanto, nesse dia em particular, o voo de retorno ficou em padrão de espera por cerca de 10 minutos. Isso fez com que Auburn e seus 2 colegas completassem mais de 8 horas de voo naquele dia em específico. A Administração Federal de Aviação exigia que tripulações que voassem mais de 8 horas em um dia descansassem pelo menos 16 horas antes de voar novamente. Isso significava que Auburn e seus 2 colegas não poderiam operar o mesmo voo de volta para São José no dia seguinte. Auburn estava extremamente relutante em anotar os horários corretos, afirmando que, se os horários fossem ajustados em apenas 1 ou 2 minutos, eles poderiam voar conforme o programado. O comandante, sabendo das regras rígidas, exigiu o registro preciso dos horários. Auburn estava desesperado para pegar o mesmo voo no dia seguinte e decidido a conseguir isso. 7 de abril de 1994 foi um dia lindo e claro. 3 homens foram chamados para trabalhar, pois Auburn e sua equipe precisavam cumprir o descanso obrigatório.
O capitão David Sanders, ex-piloto da Marinha de 49 anos, tinha mais de 20 anos de serviço na FedEx. O primeiro oficial, Jim Tucker, tinha 42 anos e também voava com a FedEx há muitos anos. E Andrew Peterson era o engenheiro de voo experiente de 39 anos. Todos eles chegaram ao trabalho no Aeroporto Internacional de Memphis para realizar o voo de volta para São José naquele dia. Andrew, engenheiro de voo, foi o primeiro a embarcar. Quando ele chegou, encontrou Auburn já a bordo. Como benefício, a FedEx permitia que funcionários pegassem carona gratuita em aviões de carga, então isso não era incomum. Auburn se apresentou a Andrew e disse que estava pegando uma carona para São José, onde faria uma breve visita. A única bagagem que ele tinha com ele era o estojo do violão. Andrew começou a fazer suas verificações pré-voo. Ele percebeu que o gravador de voz da cabine estava desligado. Ele reiniciou e continuou as verificações, mas logo notou que o gravador de voz da cabine estava desligado de novo. Sem um gravador de voz da cabine, que seria usado em caso de acidente para ouvir tudo o que foi dito, o voo teria que ser cancelado. Andrew resolveu reiniciá-lo novamente e, se falhasse, chamaria a manutenção e o voo seria interrompido. Pouco depois, capitão David Sanders e primeiro oficial Jim Tucker chegaram. As verificações pré-voo foram finalizadas, o gravador de voz da cabine já estava funcionando e o voo foi autorizado para a decolagem. Menos de 30 minutos após a decolagem, com o avião chegando a 19 mil pés, Auburn abriu seu estojo de guitarra em sua área privada fora da cabine. Antes do 11 de setembro, funcionários geralmente não tinham suas bagagens inspecionadas antes de embarcar. Ciente disso, Auburn colocou martelos, um arpão e uma faca no estojo da guitarra. Auburn queria que sua família recebesse o pagamento do seguro de vida antes que seu emprego fosse encerrado, mas sabia que, se tirasse a própria vida, isso não aconteceria. Auburn havia elaborado um plano devastador. Ele decidiu que atacaria a tripulação com martelos, tomaria o controle do avião e o jogaria contra a sede da FedEx em Memphis. Qualquer ferimento que a tripulação sofresse seria indistinguível daqueles recebidos no acidente de avião, e a FedEx seria destruída por aquilo que seria universalmente percebido como um trágico acidente. Se a tripulação original tivesse conseguido voar naquele dia, Auburn estaria com apenas 2 outros membros da tripulação, sentado diretamente atrás deles no assento do engenheiro de voo. Mas, como estava, havia 3 outros homens a bordo do avião e Auburn estava em um assento fora da cabine de comando. Apesar das dificuldades e da audiência no dia seguinte, Auburn sabia que era sua única chance de executar o plano. Durante a subida do avião, Auburn entrou na cabine e golpeou Andrew na cabeça com o martelo várias vezes. Quando Jim se virou para ver o que estava acontecendo, Auburn o atingiu no lado esquerdo da cabeça com o martelo. Auburn então se virou para David e desferiu um golpe na cabeça dele, deixando-o inconsciente. Incrivelmente, apesar de terem recebido golpes significativos na cabeça, tanto Jim quanto Andrew ainda estavam vivos. Tentando assumir o controle total da situação, Auburn correu da cabine para pegar seu arpão. Quando Auburn voltou, Andrew, mesmo com o crânio fraturado, visão em túnel e problemas auditivos, conseguiu segurar a ponta do arpão e tentou tirá-lo de Auburn. Durante a luta, Jim teve uma ideia. Ele subiu a aeronave abruptamente, arremessando Andrew, David e Auburn para fora da cabine. Andrew e David seguiram lutando com Auburn. David continuava desorientado após o nocaute. Além de ter fraturado o crânio, a artéria temporal de Andrew havia sido cortada e ele estava perdendo muito sangue. Logo, Auburn, ileso, passou a dominar os 2 homens. Jim, ex-instrutor de voo da Marinha, sabia que não podia arriscar Auburn a assumir o controle dele, dos colegas e do avião. Durante o ataque inicial, a martelada fraturou o crânio de Jim e cravou fragmentos de osso em seu cérebro. Ainda pilotando o avião, ele estava começando a perder a sensibilidade e o controle do lado direito do corpo. Mesmo assim, ele passou a fazer manobras acrobáticas complexas. Isso era para impedir que Auburn recuperasse o equilíbrio e assumisse o controle da aeronave. Jim rolou o avião violentamente da esquerda para a direita, quase o virou de cabeça para baixo, e depois entrou em um mergulho profundo. A aeronave, um DC-10, nunca tinha voado tão rápido.
O avião fazia um tonel a quase 400 milhas por hora, bem acima da capacidade testada da aeronave. Com só uma função ativa e a aeronave voando 100 milhas por hora acima do seguro. Incrivelmente, Jim conseguiu recuperar a aeronave da descida e nivelou a cerca de 5.000 pés. Ele contatou o centro de Memphis e informou a situação. Sequestros de aviões eram comuns nos anos 1990, mas de carga eram raros. O esforço para conter Auburn persistiu. Com David e Andrew gravemente feridos, controlar Auburn se tornou impossível. Eles precisavam da ajuda de Jim. Jim tentou acionar o piloto automático, mas o avião estava tão instável neste ponto que não funcionou. Ele foi obrigado a sair da cabine para ajudar a conter Auburn. Ninguém controlava o avião. Enquanto o controlador de voo tentava contatar o avião sem sucesso, a equipe em solo temia o pior. Achando que Auburn controlava o avião, eles se sentiram impotentes esperando a queda. Enquanto isso, a luta continuava a bordo. Todos os 3 homens estavam com ferimentos significativos, mas de alguma forma encontraram forças para tentar imobilizar Auburn, o que permitiu que David voltasse para a cabine e se preparasse para pousar o avião. O avião excedia o peso máximo de pouso e precisava liberar combustível. Como os instrumentos para despejar combustível estavam do outro lado da cabine, e devido aos graves ferimentos e ao risco de Auburn se soltar, ele resolveu seguir e tentar pousar a aeronave assim mesmo. O avião se aproximou da pista alto, pesado e rápido demais para pousar em segurança. Para desviar para uma pista mais longa que era perpendicular à sua aproximação, a aeronave teve que ser virada perigosamente rápido. Dave baixou ao mesmo tempo o trem de pouso, os freios aerodinâmicos e os flaps para reduzir rapidamente a velocidade da aeronave. Contra todas as probabilidades, David fez um pouso de emergência bem-sucedido, parando o avião a poucos metros do fim da pista no Aeroporto Internacional de Memphis. A equipe da Special Weapons and Tactics e os serviços de emergência correram até o avião. A cena era chocante, com sangue em todo lugar. Andrew e Jim tentavam conter Auburn, enquanto David, em choque, estava na cabine. Auburn foi preso imediatamente. David, Jim e Andrew transferidos para o Centro Médico Regional de Memphis. Andrew teve fraturas no crânio e uma artéria temporal rompida. Ele havia perdido tanto sangue que estava quase morto. David teve cortes graves na cabeça, mandíbula deslocada, lesão no braço direito e precisou que a orelha direita fosse recolocada. Jim fraturou o crânio e ficou parcialmente cego de um olho. Problemas motores contínuos no braço e perna direita levaram a várias cirurgias e anos de reabilitação física e cognitiva. No entanto, sua recuperação foi mais bem-sucedida do que qualquer um poderia ter previsto na época do ataque. Depois, a Associação de Pilotos de Linha Aérea concedeu a David, Jim e Andrew a medalha de ouro por heroísmo, maior honraria para um piloto. Por causa dos ferimentos, nenhum tripulante voltou a voar comercialmente. Auburn alegou insanidade temporária, mas não teve sucesso e, em 11 de agosto de 1995, foi condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas sem liberdade condicional. Houve quase $1 milhão em danos à aeronave Douglas Commercial. 10, porém, isso foi reparado e o avião continuou em serviço para a FedEx. Em janeiro de 2017, Auburn escreveu para Barack Obama pedindo um perdão, principalmente com base no argumento de que ele deveria ter sido considerado culpado por motivo de insanidade e recebido o tratamento médico adequado. Ele afirmou que foi quem sofreu os maiores ferimentos naquele dia. A resposta nunca foi publicada. Ele continua na prisão federal até hoje. Assim termina a história do voo 705 da FedEx de Memphis ao aeroporto de San José, Califórnia. Para quem se interessa pelos detalhes do avião, era um McDonnell Douglas Commercial 1030F, chamado John Peter Jr., registro novembro 306, Foxtrot Echo. Comentários são bem-vindos. Meu amigo Jeep Hightower pediu um alô para a equipe da Walgreens West Side, em Birmingham, Alabama. Olá, pessoal! Existem outras farmácias, geralmente do outro lado do cruzamento, mas olá, Walgreens!
Obrigado por ouvirem o Crime Reel. Fiquem seguros, até logo. Peço desculpas a Lori Ellis por não ter usado a palavra garagem. Hoje ela gosta dela. Se tiverem histórias de aviação, compartilhem. Obrigado, pessoal. Até logo.